Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, mais um domingo de Deus para acrescentar na nossa vida a bênção e a graça, a santidade. Celebramos o 29º domingo do tempo comum e o tema que nós queremos estudar, rezar com a palavra de Deus é o tema da virtude, a virtude da constância. Papa Francisco tem insistido nas suas catequeses que nós católicos precisamos abandonar o círculo vicioso da vida e entrar no círculo virtuoso. É a missão de todos nós sermos virtuosos. Então, semana passada, a liturgia da palavra nos proporcionou refletir sobre a virtude da gratidão. Essa semana, a 29ª do tempo comum, a Igreja nos convida então a refletir sobre a virtude da constância. A constância é conhecida como a virtude das virtudes, pois sem ela todas as outras ficam comprometidas, já que as virtudes são adquiridas pela repetição constante, perseverante de atos bons. Então, Santo Tomás de Aquino, quando vai estudar para nós o tema das virtudes, ele vai dizer que a constância e a perseverança é como se fossem duas virtudes quase gêmeas, e elas estão diretamente ligadas à virtude da fortaleza. A constância e a perseverança juntas, cada uma é como se fosse a metade ou um lado da virtude da fortaleza. Ninguém é forte se não é constante e nem perseverante. O perseverante é aquele que é chamado a perseverar na hora em que aparece um obstáculo. Agora, o constante é chamado a fazê-lo sempre, sem parar. É como o nosso crescimento. Desde o dia em que nascemos até o dia que Nosso Senhor nos chama para o céu, a gente vai crescendo constantemente, sem parar. Aconteça o que acontecer, seja a gente saudável, seja a gente doente, o crescimento não para, ele vai crescendo. Pode estar a gente triste, a gente pode estar alegre, o crescimento não para, ele vai. Isto é que é ser constante. O constante é aquele que aprende a caminhar, e a caminhar sempre, nunca parar de caminhar. Então, se nós fôssemos constantes, muitos problemas se resolveriam, pois, como dizem os grandes conquistadores, 90% das conquistas se devem ao esforço e 10% à genialidade. Quanta cultura poderíamos adquirir se fôssemos constantes, lendo um livro após o outro, quanto gabarito profissional estudando diariamente o tempo necessário, quanto amor a Deus rezando todos os dias as nossas orações, né? Então, às vezes, nos falta, a gente ainda não aprendeu a regra, né, para sermos verdadeiramente constantes. Então nós precisamos, esse final de semana, a liturgia, ela está nos convidando a essa constância, e a constância num aspecto, na oração. Primeira leitura e o Evangelho são quase sinônimos uns dos outros, né? Um do outro. Na primeira leitura é esse momento em que o Moisés precisa interceder em oração pelo povo, né? E ele faz isso com muita veemência, chega até os braços a ficarem pesados, os amigos precisam de vir em socorro dele, segurando seus braços para que ele não pare de rezar. E no Evangelho de hoje, Jesus conta esta parábola, né, de uma mulher que precisava de uma atitude de um juiz, porém o juiz não a atendia, mas aquela mulher nunca desistiu de todos os dias ir lá. Ela foi constante, ela sabia do que ela precisava e sabia que o juiz tinha para oferecer o que ela precisava, então ela foi constante. Essa fé fez com que ela não desanimasse, e nessa constância, nessa insistência, o juiz acabou então por atendê-la, e Jesus vai encerrar o seu evangelho, né, nos dando esta máxima, né?
O juiz fala, né, com a mulher: vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-lo esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa, mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar a fé sobre a terra? Então Jesus termina com esse questionamento tão triste. Hoje em dia a gente desanima fácil, com muita facilidade a gente abandona o caminho, parece que somos como plantas sem raízes. Na hora que dá uma ventania, facilmente nos soltamos, abandonamos a igreja, abandonamos a pastoral, abandonamos as pessoas. Não somos constantes no seguimento de Jesus, constante na nossa caridade, constante na nossa fé. Então a segunda leitura de hoje ela vem trazer para nós, uma receita. São Paulo aos Timóteos, na segunda carta aos Timóteos, capítulo 3, versículos 14 até o capítulo 4, versículo 2. Ele vai pedir: permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância conhece as Escrituras. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Então São Paulo está dizendo, que parte da nossa inconstância na oração é falta de um maior aprofundamento nas Escrituras, na Palavra de Deus. Como que nós ainda somos relaxados na vivência, no carinho para com a Palavra de Deus. É preciso, no mínimo, 20 minutos diários com a Palavra de Deus para que ela possa comunicar a cada um de nós a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus. E São Paulo então vai fazer toda uma apologia da palavra, dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para ensinar, para argumentar e para corrigir, e bem como para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra, diante de Deus e do Cristo Jesus, que há de vir a julgar os vivos e os mortos, e em virtude de sua manifestação gloriosa no seu reino. Eu te peço com insistência, o Paulo termina assim a leitura de hoje: proclama a palavra, insiste oportuna e importunamente, argumenta, repreende, aconselha com toda paciência e doutrina. Então que Deus nos dê a graça de sermos constantes na nossa vida de fé, na nossa vida de oração, constantes na caridade. Os obstáculos vão aparecer? Sim, com certeza, eles vão aparecer, mas às vezes os obstáculos não são de tudo ruins, não. As dificuldades às vezes nos fazem bem. É a partir delas que a gente cresce, é que a gente transforma. Às vezes são mal necessário, são construtivas. Deus nos prova pelas dificuldades. Então vamos ser constantes e fiéis na nossa vida de oração. Nunca desistir quando nos depararmos com os obstáculos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do seu lado para te defender, dentro de ti para te conservar, diante de ti para te conduzir, atrás de ti para te guardar e acima de ti para te abençoar. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e os merecimentos da Virgem Maria, Mãe de Deus, desça sobre você, meu irmão e minha irmã, e sobre o seu lar, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós?